Boa noite, amigos. Obrigada pela presença. Que saudade de vocês. Esperar mais um pouquinho, faltam 2 minutinhos ainda. Esperar também nossa amiga Iana entrar. Espero que todos estejam bem. Micheline, Rose, Ana Cleide, boa noite. André também. Que coisa boa. Agradecer aí o convite da casa, né, na nossa casa, Centro Espírita Paz, Luz e Harmonia, para conversar um pouquinho sobre o nosso objetivo, né, da evangelização infantil na casa espírita. Cristina, boa noite. Fatinha, saudades, todo mundo. Um pouquinho nervosa aqui, mas quando o trabalho chama, a gente vem, né? E aí, vou chamar aqui Ana. Ana já entrou aqui. Tô. Cadê ela? Oiê, boa noite. Boa noite. Tava dizendo aqui, a gente tá tudo nervoso, mas quando o trabalho chama, a gente tem que ir, né, não? Eu tava só ouvindo aqui, eu disse, meu Deus, eu tô nervosa também, né? Não tem jeito, a gente fica. Fica. Mas é um assunto leve, importante, e que a gente tem uma experiência, né, no caminho aí que nossos amigos da casa também vai ajudar um pouquinho, né? Exatamente, todo mundo fazendo pergunta, né? Ou, enfim, quem tiver. Coloca as perguntas no comentário, algumas afirmações. O que a gente puder responder, a gente responde. O que a gente não puder, a gente responde depois. E assim vai. Exato. Mas a gente vai começar, né, com a nossa prece, né? Que nesse momento nós tenhamos positividade, que a gente possa levar a alegria, né? É uma live, é a tecnologia, mas a partir dela a gente pode também levar muitas mensagens maravilhosas e usar a tecnologia de uma forma mais tranquila também, né? Boa noite, Lu. Olha a Tô evangelização vendo, infantil Malu, entrando. exatamente. Tava só esperando Nossos pra falar. pequenos que devem estar todos grandes, né? Então agora a gente se concentra um pouquinho, faz uma prece, todo mundo aí com o coraçãozinho leve, tranquilo, cheio de paz, que a gente possa revigorar as energias, porque a gente sabe que tudo isso vai passar realmente, né? É uma mudança, mas é uma mudança necessária, né? Então, que os espíritos amigos nos protejam, nos abençoe nesse momento e sempre, que todos sejam bem-vindos, que possamos transmitir com muita alegria a mensagem da noite de hoje, na tua santa e divina paz, Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra e em outros mundos. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa nossas dívidas, à medida que perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, livre-nos de todos os males. Que assim seja. E aí a gente vai para a leitura do Evangelho, com tia Iana, que eu tô morrendo de saudade. Ultimamente a gente só se vê assim, né? Por live, Pois, por ainda bem que a gente aplicativo. consegue ainda se ver assim, né? Mas eu também, gente. Eu nem falei muito, mas eu tô morrendo de saudade do centro, da rotina. Porque como a gente sempre ia no sábado, né? Aí fica tão estranho meu sábado sem ter o que Pois fazer. é. Sexta-feira eu passei lá no centro, aí aquele vazio, os corredores, aí desci na salinha, aí eu falei, ah, meu Deus do céu, quando é que isso volta? Não é. E no fim a gente tem uma novidade, né, tia Flávia? Mas vamos deixar pro Tem, final. gente, tem. A gente vai aí correr um pouquinho, né? Que a gente tem pouco tempo na live, mas tem umas novidades bacanas. Ó, o pessoal de Natal chegando aí, ó, Fernanda. Magna, que legal. Obrigada, gente. Vamos lá. A Vamos lá. leitura é do capítulo 8, item 18, Instruções dos Espíritos. 30 segundos aí, se vira nos 30 aí.
Para achar a lição, deixai vir a minhas criancinhas. Capítulo 8, item 18. Instruções dos espíritos, deixai vir a minhas criancinhas. Pronto, Tiana, pode começar. Vamos lá, né? Vai ser uma leitura curta, só para a gente Isso. se harmonizar, né? Como normalmente a gente faz no centro, já faz isso. Então, a gente começa aqui, repetindo mais uma vez, o capítulo 8, item 18, deixai vir as minhas criancinhas. Só o teu som que tá bem baixinho, Iana. O teu som tá bem baixinho. Vou tentar falar mais alto. Porque eu tenho esse problema, né? De falar Agora. Joia. assim. Pronto. De vez ou outra tá dando uma caída na internet, mas qualquer coisa a gente segura aqui as pontas. Aqui, voltei. Pronto, né? Voltou. Pronto, vamos lá. Vamos lá. Deixai vir as minhas criancinhas. O Cristo disse, deixai vir as minhas criancinhas. Essas palavras, profundas em sua simplicidade, não implicavam o simples chamamento das crianças, mas o das almas que gritavam nos círculos inferiores, onde a infelicidade ignora a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, sujeita à matéria, submetida ao jugo do instinto, e não pertencendo ainda à ordem superior da razão e da vontade, que se exercem em torno dela e por ela. Jesus queria que os homens viessem a ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo chamamento lhe conquistaria o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, o clarim matinal que toca o despertar. Foi o iniciador do espiritismo, que deve, a seu turno, chamar a si não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente e de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que lhe revela a sua universalidade. Meus bem-amados, eis o tempo em que os erros explicados se tornarão verdades. Nós vos ensinaremos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a correlação poderosa ligando o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita alarga o horizonte. E eis seu enviado, que vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes. Isso está em João Evangelista, né, Paris, 1863. Então, aqui a gente não tem tanto tempo para comentar, né, sobre o Evangelho, porque o tempo da live é curto também, né? Mas só algumas palavras antes da gente iniciar o tema. Acho que trava um pouquinho, mas dá para entender, né? Pronto. Escuta a tua voz. Algumas palavras antes da gente iniciar o tema, né? É que normalmente quando a gente pensa assim, deixar vir as minhas criancinhas, e a gente pensa logo nas crianças, mas ele não fala exatamente das crianças, né? Dos seres em si. Ele fala de você se assemelhar a uma criança na inocência, na pureza, que é isso que normalmente na fase da infância a gente observa, né? E aí a gente precisa dessa simplicidade das crianças. E é isso que a gente veio falar aqui hoje um pouquinho, né, tia Flávia? Isso mesmo. Eu não sei se vai conseguir, ver, mas eu vou tentar aqui virar. Que as pessoas, quando a gente fala evangelização infantil, e aí quem não conhece, né, os pais que não conhecem o trabalho da evangelização infantil numa casa espírita, aí pensa que é mais ou menos assim, ó. Dá para ver daí? Dá sim. Tá dando super Né? para ver. Os pais acham que é, né? Exatamente. Né? E aí a gente diz como é realmente. Mas parece, né? Uma foto Parece? Olha aí os trabalhos da gente. Os nossos artistas.
Exato. né? Então, que a gente tenta entender justamente o nosso objetivo como evangelização infantil. Não diretamente na casa, paz, luz e harmonia, mas como um todo, não é isso? Isso, exatamente. Que normalmente a gente chega na evangelização, no centro, ou em qualquer lugar onde a gente é questionado, mas o que que é evangelização? Para que levar criança, se criança não entende nada? Muito menos se a criança tem aquelas aulinhas mais bestinhas. Será que realmente eles vão entender o que a gente fala, né? Será que eles vão entender sobre reencarnação, meu Deus? É difícil para a gente entender os propósitos, algumas coisas do Espiritismo, mas será, não é? A gente escuta muita gente falando isso. É, criança de 1 ano, de 2 anos, precisa ir para a evangelização infantil. Se ela nem sabe falar ainda, né? Quantas vezes tu já ouviu isso? E as mães gestantes, que também Exato, participam da evangelização infantil, que estão lá, com a barriguinha lá, né? exatamente. Exatamente. É tudo um preparo, né? A gente sabe, a gente estuda no centro, na doutrina mesmo, que nada é assim de uma hora para outra. É tudo um preparo. Então a gente precisa sim trazer as crianças desde da barriga da mãe, desde que trazer as gestantes, né, também para serem evangelizadas. Porque aí elas vão passar aqueles ensinamentos para os filhos e os filhos vão seguir adiante com aqueles ensinamentos. E aí, quando vem uma criança para a gente pequenininha, que cresce com a gente, é tão bom, né, tia Flávia? É Ou... ótimo. E A quando gente, eles se tornam evangelizadores? tem vários, né? Tem vários que se Tem tornaram. vários. Tu, inclusive, né? Eu, inclusive, é verdade. É. Só não vou falar o tempo que eu tô lá, né? Para também não ficar falando a idade, né? Ô, Mas tudo bem. mulher. Mas é. Mas é exatamente isso. Assim, o objetivo principal da evangelização é colocar a criança em meio aos ensinamentos espíritas, né? Porque, na verdade, eu queria só fazer um comentário. Pode comentar. Existiam vários temas de evangelho que a gente poderia ter trazido aqui, né, para a gente Sim, introduzir. E um deles que me fez ficar pensando, né, sobre isso seria também o homem de bem. Como é que um homem de bem se torna, sim, né? isso mesmo. Claro O que a gente semeador, né? Também, tem várias coisas vários, que a é gente poderia falar e a gente passaria aqui dias, horas falando sobre esse tema, verdade. né? E aí, assim, o homem de bem, ele precisa ter os ensinamentos desde pequeno, né? Ele precisa ter aquele direcionamento, Uhum. né? À luz do... E aí, na evangelização, a gente tenta trazer. Mas diz aí, Tia Flávia, o que é que a gente fala na evangelização? Quais são os assuntos que a gente aborda? Um pouquinho só dos assuntos que a gente aborda. Vamos lá. A gente divide, pelo menos na nossa casa, né, no Paz e Harmonia, a gente divide a nossa evangelização em 3 ciclos. Se a gente pudesse, a gente dividia todas as salas, né? A Luísa está escutando, a Mas Luísa, por favor, Luiz, né? uma salinha a mais. Uma salinha a mais. Mas assim, a gente, né, divide bem divididozinho, né? O primeiro ciclo a gente coloca 0 meses, né? A 4 anos. O segundo ciclo com 5 anos a 8. E o terceiro ciclo de 9 em diante, mais ou menos assim. Não estou mais lembrada, vê Isso. que coisa. Né? Mas assim, a gente Sim, aborda mas é o evangelho segundo o Espiritismo, só que de uma forma didática, né? Porque o objetivo da evangelização é justamente isso, é o interesse contínuo do estudo do Espiritismo. Só que para ficar interessante para a criança, a gente precisa ter a nossa didática, né? E a didática da realidade regional, onde a gente vive mesmo, porque existem várias realidades pelo Brasil inteiro, né? Pelo mundo inteiro em relação ao Espiritismo, à casa espírita, que às vezes a gente pega um planejamento, vamos dizer, de outro estado e não casa com o da gente aqui, porque a nossa realidade é diferente, né? Então tem todo um estudo nosso para a gente poder levar para a sala de aula e que os pais, né, responsáveis maiores e principais de mandar por esse caminho, perceber
que é algo realmente sério, né? É uma semente que está sendo plantada, como Dedé falou aí. A semente está sendo plantada, Exato. né? Exatamente. Então, o objetivo da gente não é só brincar, não é só deixar a criança lá no sábado para os pais poderem assistir a palestra, é muito mais que isso, né? A gente Isso. tem todo um trabalho, todo uma para as Tá falhando um crianças. pouquinho, É, volta aí um pouquinho. Todo um trabalho. tá faltando. Sim, então, todo um trabalho, né? Toda uma programação, né? Então, normalmente, no iniciozinho do ano, que é quando a gente para um pouquinho as nossas atividades lá no centro, né? É um momento que a gente não trabalha lá, né? Mas a gente trabalha para lá, vamos dizer assim, né? Isso. Então, a gente faz todo o planejamento anual, o que que a gente vai falar durante o ano inteiro, né? E isso não só sou eu que faço, não é só Flávia, a gente sempre faz reunião. Eu adoro uma reunião Oh, para a gente decidir, né, os melhores temas. E normalmente o que a gente coloca na evangelização infantil do Paz, Luz e Harmonia são sempre ensinamentos contidos no Evangelho. Então isso. a gente né, fala, mas vocês falam sobre reencarnação? Fala. Fala. E eles Né? aprendem. E eles aprendem, exatamente. A gente fala sobre caridade para com os criminosos, enfim, vários temas que a gente também. A gente segue, na verdade, o evangelho, né? Tanto é que a gente, esse ano, por exemplo, a gente especialmente disse, vamos seguir os capítulos e ver no que Exato, dá. Não foi? exato. E estava dando certo. Isso, Graças a Deus. exatamente. E sempre a gente divide o nosso planejamento falando sobre Deus, a gente deixa uma parte falando sobre Deus, a gente deixa outra parte falando só de Jesus, outra parte falando do Espiritismo e outra parte falando sobre Temas atuais. isso, e sobre a prática em si, né, do Evangelho. Não Isso, só sobre isso. temas didáticos, mas temas que a gente possa vivenciar com eles, que eles vivenciam na escola, E eles vivenciam também em trazem, casa. né? E eles também trazem as sugestões, principalmente o pessoal do terceiro ciclo, que está na pré-adolescência, já indo para a mocidade. Então, eles trazem as inquietações deles também, Isso, né? isso. E a gente transforma isso em uma aula. A gente diz que é uma aula, mas assim, eu vejo que é um aconchego nosso e deles ali, né? E Sim, assim, eu tô com muita saudade, não posso ficar falando, senão eu me emociono demais. eu também. E aí, o outro objetivo é a atitude cristã para com o próximo, né? Que a gente preparou até uns materiais para a gente se apresentar lá na palestra, né? Na palestra pública. E a gente está essa oportunidade de trazer esse material para essa conversa aqui. E Isso, também promover a integração, que é importante, né? Essa parte social deles. exato. De não conhecer somente os coleguinhas da escola, da rua, né? Mas conhecer outras pessoas totalmente diferentes, de mundos diferentes, mas que se está lá na casa espírita é porque tem um único objetivo, né? Que é procurar a evolução, no caso. Isso. E assim, existem várias mães que vieram conversar, tanto comigo quanto com Flávia, né, pra gente dizer a gente que a criança, antes de entrar na evangelização, era uma criança totalmente irritada, uma criança, enfim, várias características, e que Tem na muitos evangelização, depoimentos, né? isso, e na evangelização eles vão se soltando, eles vão compreendendo mais, né? Várias coisas, e isso faz com que mude, né? Vai mudando até um pouquinho do comportamento da criança, tanto na escola quanto em casa, né? Agradecer aí a equipe da evangelização infantil da casa. Sim, Está sim, quase sim. todo mundo aí presente já, viu? Estou só Isso. observando. E o pessoal Exatamente. das antigas também, da evangelização de antigamente, antigamente. Tá todo mundo aí, que coisa boa. Que coisa boa. Bem-vindos. E a gente eu tô morrendo de saudade de uma aglomeração, aquelas crianças tudo junto, oh meu Deus do céu. Mas vai Aquele passar e a barulho gente vai que o voltar. Bruno faz, né? Que a gente pede É, silêncio.
Exatamente. E, E aí eu. é, Vá, continue. não, e aí eu só Pode ia falar. comentar assim, que além disso, né, além de tudo isso que a gente já falou, outro objetivo da gente também na evangelização é que a criança continue ativamente no centro espírita, Sim, né? Não é? sim, sim. Então, assim, depois da evangelização, a gente não quer que ela pare de ir, né? A gente quer que ela volte para a mocidade, né? Agora, não mais para a evangelização, porque existe pelo menos uma faixa etária em que a gente divide só para ficar mais didático. Mas é, a mocidade também tem esses mesmos objetivos da gente, né? De trazer o jovem, o adolescente ali para a luz da doutrina. Então, para voltar E ele é ali. justamente o que você falou logo no início, né? O homem de bem, né? Como é que a gente vai transformar esse homem de bem? É através desse ensinamento. Agora, sim, uma coisa importante que a gente precisa conscientizar é que essa parte a gente só passa uma horinha com eles lá, Isso, né? Que o projeto total de educação em relação ao espiritismo, em relação a uma conduta, né? A gente está falando de espiritismo porque a gente está aqui falando na nossa casa, paz, luz e harmonia, né? isso. Mas, assim, diante a tudo que a gente faz ali na nossa na horinha que a gente tem ali com eles, mas a responsabilidade são dos pais, não é Exato. isso? A gente está lá instruindo, como nós fomos instruídos também. Mas se a gente está lá, é porque alguém nos levou. E esse alguém é a família, É, né? Eu falo pais, mas eu estou falando de responsáveis, isso. né? Exatamente. E É, aí a gente tem essa. Vá, pode ir. não, pode continuar, pode continuar. E aí a gente tem essa pergunta, né? Como os pais podem ajudar na tarefa da evangelização? E aí a gente pede para vocês responderem também aqui no chat. É, Tiago, boa noite, seu Tiago, Pepe. pois é. Fábio também. Fábio tá usando o Instagram hoje, ó. Então, quem E quiser aí, responder gente, como é que aí, os pais podem ajudar na tarefa da evangelização infantil? Ou da evangelização, no caso, né? E aí eu vou dar uma dica logo de primeiro. A primeira coisa é levar para uma casa espírita, né? é o primeiro passo. É o primeiro passo, tá certo? Se você não tem o costume de fazer um evangelho no lar, se você não tem o costume de chegar e conversar com seu filho sobre religião, sobre qualquer explanação em relação a isso, vamos levando para o centro, então. Cristina está dizendo aqui, excelente a reflexão sobre a responsabilidade como família. É justamente isso, a responsabilidade está com a família, né? Nós somos Exatamente. apenas uma ponte que também a gente aprende. Eu acho que a gente é Uhum. mais ajudado do que a gente está lá ajudando, né? Acho Com não, tenho certeza, certeza. com certeza. Quantas vezes a gente não chegou no centro? E falando de mim mesmo, né? De exemplo meu aqui. Quantas vezes eu não já cheguei no centro aperreada, estressada por determinadas coisas que aconteceram fora do centro, da minha vida Sim, normal sim. mesmo. E quando a gente chega no centro, que vê as crianças, aí você pensa assim, meu Deus, será que eu vou dar uma boa aula hoje? Aí Pois você é, vê que a aula não era para as crianças, era para você, era para você, né? para a gente mesmo, é verdade. E essa é a parte Exato. melhor que tem também, porque a gente faz, nossa. E assim, fazer parte de um trabalho na casa espírita é responsabilidade, não é ego, não é glamour, não Não, é? não Não é nada disso, é responsabilidade. Aí quando disseram, vamos fazer uma live aí no centro, você e Ana, fiz, meu Deus do céu, faz isso comigo não. eu também. Aí eu fui chamar a Ana, é brincadeira tua. Mas aí, a É, gente tá aqui com a responsabilidade de falar do nosso trabalho, né? Do trabalho da evangelização infantil, no caso, né? E é, aí, mas falaram aí que é levando o eu vi filho, aqui, certo? O que mais? eu vi aqui seu exemplo, né? Para Ser o eles, exemplo, exatamente, isso. né? E assim, Eu vou tentar além, lembrar de salvar essa live, tá? Estão dizendo aí, salva a live, mas vou tentar lembrar, tá certo? tô vendo Ó, aqui, é Isabel, tia Bel. é Ou é Betânia, eu acho que Betânia. é A Betânia, evangelização é a base do espiritismo. Deixa eu voltar aqui. para as nossas Perdi. crianças. Para Eu tô nossas aqui. crianças, mas na evangelização, Moral está perdi. sob a... Peraí, a evangelização moral está Ah, sob a tá. responsabilidade dos pais. Exatamente, né? Isso É mesmo. o que
É o que Flávia comentou antes, porque a gente só fica 1 hora por semana com eles, né? Então, não tem nem como colocar toda a responsabilidade ali na casa espírita, porque a gente só tá ali um pouquinho por semana. Então, a primeira coisa que a gente precisa levar enquanto pai, enquanto mãe, tia, avó, enfim, qualquer familiar responsável, Responsável mesmo, é. né? É levar a criança ali para o centro para aprender, né? Porque ali, só lembrando mais uma vez, ela não vai brincar somente, né? Ela vai aprender brincando, sim, porque normalmente é também um momento divertido para elas, né? E a gente também tira alguns momentos para brincar, para deixar elas mais à vontade, porque assim, não deve ser uma coisa muito, vamos dizer assim, muito rígida, né? Porque criança às vezes não funciona assim, né? E aí a gente precisa dar esse espaço para elas. Além disso, oi? Não, pode continuar. Então, além disso, os pais precisam acompanhar, né, tia Flávia? A gente Isso, precisa eu ia falar isso agorinha, acompanhar. acompanhar Acompanhar todo esse desenvolvimento, isso. Exatamente. né? Acompanhar o E desenvolvimento da assim, criança. e eu também chamo a atenção um pouquinho, que é até uma oportunidade da gente falar como é que a gente trabalha também nisso, né? Para eles compreenderem melhor. Fica mais fácil para quem é trabalhador da casa já compreende nosso trabalho, mas quem está chegando, quem estava começando aí esse ano passado, então assim, para a gente entender que aquele momento que eles têm antes da aula, né? Tá todo mundo junto ali. É justamente aquele momento que a gente começa a observar o comportamento social dele, a gente começa a perceber mudanças também, né? A gente começa a observar se sabem dividir o espaço, os brinquedos, o livro, se Sim, tem um caladinho demais e se o outro chega para conversar. Então a gente tá ali espalhado, né? A gente fica sempre espalhadinho lá, né, na sala, né? Mas a gente tá lá observando, conversando, brincando, fazendo as perguntas para começar também a estudar, porque essa parte pedagógica, espírita, né, pedagógica, é nossa responsabilidade. A parte pedagógica é a nossa responsabilidade, né? E aí a gente tem exatamente. que ter esse trabalho conjunto, né, com a família mesmo. É, exato. E um exemplo que eu tô vendo aqui, Edeildo falando, né? Eu já vi Fátima comentando também. O exemplo maravilhoso de quando a criança é evangelizada desde pequenininha e se torna depois um trabalhador da casa e vai levando, né, as sementes para fora, não necessariamente só dentro do centro espírita, né? Porque a gente Sim, não vive sim. dentro do centro espírita, a gente vive muito fora No também. mundo. Exato. Então, as nossas ações, as ações das crianças vão refletir no mundo aqui fora, né? Então, vários exemplos a gente tem, né, de várias crianças que foram evangelizadas e hoje estão levando, né, esses ensinamentos também, né? Tô vendo aqui várias pessoas falando do exemplo, mas né, é mais ou menos isso. Fortalecer as atitudes positivas. Isso, É que a isso. gente vai, graças a Deus, o pessoal está comentando. Cíntia, que também Isso, foi nossa evangelizadora também. Importante também vivenciar em casa o que a criança aprende no centro. Perfeito, Cíntia. É o perfeito. que mais a gente pede. Ó, chega em casa com a tarefinha. A gente leva a tarefinha, não é porque é para vocês ficarem com os papéis lá, não. É para você ver realmente o que é que ele estava fazendo. É perguntar qual foi o tema de hoje. Laura, né? Por exemplo, todo Isso. mundo conhece Laura, leva Maria, né? A tua irmã. A gente leva Isso. para evangelização. Mas eu pergunto quando chega em casa, né? E aí, o que é que aprendesse hoje lá, né? Então a gente Eu tem que ter também essa pergunto. comunicação, né? Porque a gente está em salas diferentes ali e a gente também faz questão às vezes de fazer isso, de colocar, vamos dizer, eu como mãe, eu sempre estou, quando Laura muda de sala, eu sempre mudo também de sala, para eu não ficar junto na mesma sala com ela, para poder ela desenvolver de uma outra maneira e eu observar também de uma outra visão, né? Também tem isso. E o Evangelho no Lar, as crianças Exato. participam em casa? Com Participam. certeza. Aqui em casa participam, né? Então, Pelo menos assim, podem participar. Se não participam, vamos começar a trazer as crianças também, né, para o e Evangelho assim, no e Lar. até um gancho para mostrar aqui, né, Turma da Mônica, meu pequeno Sim, evangelho. sim, sim. Exato, Começar, esse livro. né?
Aqui, Laura já leu, releu, releu, e agora ela já está começando a ler já o Evangelho mesmo, porque aqui já não, para a idade já não vai mais, né? É, Então, pois assim, é é. procurar trejeitos para trazer e atrair, na verdade, né? Atrair a criança para esse mundo, porque é uma continua, é tudo um ciclo. Isso. Nada é separado, é um ciclo. E assim, uma dica também para quem ainda não coloca as crianças para fazer o evangelho no lar, é o que eu faço aqui com Maria, né? Maria, não sei se todo mundo sabe, mas é minha irmã. Ela tem 9 anos e ela vai também para a evangelização infantil, né? Mas aqui em casa, normalmente, quando eu vou fazer o evangelho no lar, eu peço para ela ler. Ela tem uns livrinhos aqui de prece. Eu não sei onde está agora nesse momento, mas tem um livrinho de prece aqui e ela lê, né? Pelo menos um pedacinho dessa prece. Eu não vou dizer que sempre ela faz isso, porque às vezes ela não quer participar, enfim, e Laura também não também, às fico vezes. forçando, Não. né? Aham. Mas quando ela se sente à vontade de participar, de comentar, e aí a gente sempre explica, né? Se faz a leitura do evangelho normal, aí a gente sempre explica com palavras mais simples para ele entender o que foi que Isso, aquela lição isso, quis isso. passar, né? E deixa um espaço para ela falar o que ela quiser, né? Sobre aquele Justamente isso tema que eu ia falar. Não subestimar resposta alguma da da criança. criança, Seja exato. na aulinha, seja no Evangelho no Lar, seja qualquer outro comentário em relação ao caminho, né, de Jesus Cristo, de Deus, seja o que for. Mas, assim, não subestimar, porque ali, de repente, está uma dúvida. E a gente não percebe, né? Eu digo aqui em Exato. casa que aqui como é? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Eu tenho que ficar sempre mãe professora, mãe evangelizadora, mãe professora, aí e fica naquele impasse. Mas assim, eu lembro agora de um assunto sobre reencarnação, de morte dos entes queridos, alguma coisa assim. Eu não lembro qual foi a lição, mas falava mais ou menos disso. E aí, no final, Laura, meio angustiada, fez assim, apertou a almofada e fez, eu tenho medo da morte. Aí eu, opa, né? Vamos conversar Uhum. depois, né? Vamos conversar. Tá terminando o evangelho, mas vamos conversar sobre isso aí. Então, assim, é perceber realmente, em pequenas palavras, o detalhe ali, que pode ser um gancho para coisas boas, mas também pode ser um gancho para coisas que devem ser trabalhadas, Sim, né? exatamente. E acho que essa palavra que você falou é extremamente importante, não subestimar as crianças, né? Porque elas sabem muito, elas entendem também muita coisa. Então a gente precisa dar os devidos créditos, né, a elas. E isso Isso. faz com que eles se sintam, né? Nossa, eu tô participando, né? Então minha mãe me escuta, isso é muito bom, né? Então e eu tô falando mãe, mas pode ser mãe, pai, avô, tio, enfim, qualquer É quem está pessoa. ali na família, né? É quem está na família. Aí os comentários Exatamente. de Bethânia aí falando que é muito gratificante essa resposta, né, dos pais, dos É, próprios evangelizandos com o trabalho da evangelização infantil, né? É exato. um trabalho de amor. Os netos também participam. Precisamos fazer com que eles despertem para a dúvida, a curiosidade do saber. Isso mesmo. A dúvida é que vai levar a gente para as respostas, Exato. né? Exatamente. Não se sabe se tem certezas, que aí cada um é que vai dizer se realmente acredita naquilo que você está estudando, naquilo que você está ouvindo e vendo, né? É algo individual, mas que tem um caminho a ser seguido ali. Exatamente. Tô vendo aqui. Maia Maian, adora participar, é verdade. Maian vai desde pequenininha, né, Micheline? Ela também vai sempre, faz um tempão É. já que ela vai, né? Cristina, depois no finalzinho eu vou indicar aqui os livros, tá certo? Depois, Isso. direitinho. Deixa escrito, né, qualquer coisa para o pessoal poder. E assim, pegando um gancho aí da infância, né? Uma coisa que a gente acha também muito importante na evangelização é que é no período da infância que ela vai aprender muita coisa, né? Então, ela vai ser um adulto reflexo daquilo que ela foi no passado, daquilo que ela foi
quando criança, né? Aquele ser que está ali vai crescer com aquelas impressões, vai crescer com aqueles ensinamentos. Com as crenças também. Com as Né? crenças, exatamente. E aí a evangelização infantil também é importante por causa disso, né? Porque gera as impressões nas crianças que futuramente vão dar frutos bons, né? Sim. Vão dar bons frutos. Minha gente, olha, aqui, como tá todo mundo em casa, tem menino gritando, tem cachorro latindo. Então, se alguém escutar, não se apegue. Eu entreguei a criança à vizinha aqui embaixo. Aqui é todo mundo junto, é menina, é criança, é tudo aí. Mas tá tranquilo. Fátima dizendo aqui, a evangelização da criança apresenta Jesus, a moral cristã. É justamente isso, né? Vinde a minhas criancinhas. É você perceber o sentimento que a criança tem e trazer para si, né? Para a gente grande, vamos dizer assim, né? Exatamente. E um pontozinho rapidinho, importantíssimo em relação a como ajudar na tarefa da evangelização, disciplinando na assiduidade. Sim, Não adianta levar uma vez, a segunda. Vou só daqui a 2 meses. É uma continuação. Claro, tem momentos no sábado, tem um aniversário, tem uma festinha, tá chovendo demais, não dá. Não, tudo bem, né? Mas assim, a assiduidade é o estudo, né? A gente, por exemplo, se a gente falta, né? Eu levo reclamação de Orlando. Não sei se tu conhece Orlando, mas eu sempre levo reclamação dele. A assiduidade nas aulas das segundas-feiras. Cadê você, Reni? Aí eita, consciência, vamos lá. Então, assim, a evolução é a assiduidade, né? Também. Exatamente. Até porque, como a gente estava comentando no começo, o nosso planejamento, ele é contínuo, né? Então, são aulas que a gente faz a cada sábado, são aulas que ligam umas nas outras, né? Então, a aula desse sábado vai ligar com a aula da próxima semana, que liga... Enfim, são todas interligadas. Então, quando a criança tem a assiduidade, ela pega aquele assunto de maneira completa, né? E ela leva a sério. Sim, Ela exatamente. leva a sério. Ela não vai pensar que é apenas um momento ali no sábado diferente. Ela vai levar a sério. É como se fosse uma escola, né? Como se fosse, não, é uma escola. Né? O espiritismo é uma escola também, né? Exatamente. Então, outro ponto que eu queria comentar, que é bastante importante, né, da evangelização infantil no centro espírita. Temos 20 minutos. Eita, é rápido, você é rápida. Não, 20 minutos, dá sim, dá sim. sim. Dá tempo, né? Dá tempo. Então, é sobre os trabalhadores em si, né? Parando um pouquinho de falar das crianças, mas falando dos trabalhadores, né? Eu acho que eu posso falar por todo o grupo. É muito bom quando a gente Deixa eu só matar a saudade aqui rapidinho. Vá. Eita, ó, essa foto é maravilhosa. Essa camisa é linda, todo mundo junto. Todo Eita, mundo junto. Que saudade. Falta tio Fábio nessa foto aí. Mas tio Fábio tá nas outras aqui. Mas assim, e é um momento que a gente também espera, né? Claro que é um compromisso. A gente tem a evangelização infantil como um compromisso, né? Sim, um compromisso mesmo. Sim, e a gente, né, realmente faz, planeja, prepara a aula e fica cansado. E às vezes se aperreia, meu Deus, Flávia, não vai dar tempo, me ajuda, enfim. É sempre... mas assim, tem areia? Alguém tem areia aí? Alguém tem terra? Alguém tem terra? Alguém tem uma planta? A gente leva uma planta para mim? Várias vezes, Fátima, muito obrigada por várias vezes ceder suas terras, viu? Luísa já levou várias vezes terra quando a gente vai dar aula. Aí Fábio vem Fábio vem com a caqueira cheia de terra também, né? Era só um pouquinho, mas né? Aí vem Ana, liga, fez, Flávia, tu tem um jacaré aí? Eu falei, oi? Tu tem um jacaré? Pode ser de pelúcia, ainda bem que pode ser de pelúcia, né? Várias vezes a gente, né? Porque a gente tem que usar a imaginação. Pano preto, Fábio tá falando, né? Pano preto, Esse pano preto, meu Deus. São várias coisas que a gente utiliza, né? Coisas que a gente tem em casa, né? Que
para poder passar para eles de uma maneira mais simples, de uma maneira mais fácil, os temas do Evangelho. Então, é contando uma história. E isso faz com que a gente fique mais ligado, né? Então, mesmo nessa pandemia também, a gente sempre está se falando no grupo, brincando, né? A gente acaba ficando realmente muito junto, né? Por causa disso, né? E vários planejamentos. Todo mundo já fica abusado quando eu digo, minha gente, vamos fazer uma reuniãozinha. Só uma Ó, a reunião. Fátima dizendo aí a importância de também chegar no início da aula, seja criança, seja evangelizador também. É, verdade, verdade. A gente precisa, né? Porque é um compromisso. Ninguém chega, leva as crianças sempre atrasado para a escola, né? A No escola. grupo da gente, a gente tem um grupinho, né, organizado do WhatsApp também, para se organizar nessas coisas. Aí quando bota assim, Ana digitando, aí Aí, ficam 3 horas e Ana digitando. Aí é justamente a nossa preparação para a nossa reunião, né? exatamente. Mas é bom porque a gente acaba, né, se É. divertindo. E várias vezes a gente até comentou um dia desse, né, que é tão bom quando a gente vai e faz uma confraternização, né, dos trabalhadores em si, dos trabalhadores com as crianças. E isso é muito bom. Eles também esperam, né, Tia Flávia? Eles É. esperam bastante, Eles, é. né? O que tem, acho que faz uns 2 anos que a gente começou com um projeto de todo mês de outubro a gente deixar exclusivamente para fazer coisas para eles, né? Então, coisas todo sábado é uma diversão diferente no mês de outubro, né? E E isso, uma loucura diferente, né? Que a gente pede ajuda a todos os santos, a todos os isso. espíritos. A todos os encarnados também, que eu vou lá na frente sempre. Principalmente, principalmente. É, Luísa tá com saudade de uma reunião porque ela gosta de ficar lá na cozinha lanchando. Digo ela logo. adora, né? Os pastéis de Betânia. Betânia, a gente tá precisando desses pastéis de novo, que já faz um tempinho, né? Mas então, é sempre muito bom quando a gente tá junto, né? Planejando essas coisas, planejando o que a gente vai fazer. Então, todo mundo se integra. Para a gente organizar o mês de outubro, é sempre uma animação, né? O que a gente vai fazer para as crianças? Para onde é que a gente vai levar elas? Né? Então, a gente começou há um ano isso, acho que foi o ano A gente passado. começou a enlouquecer com ideias há É, 2 anos atrás. Acho que já 3 daqui a pouco, né? exatamente. E assim, a gente sempre prepara passeio, né? E faz coisa. Enfim, são pequenas coisas, mas que acaba fixando na memória das crianças, né? E vou levar É. quando a pandemia acabar, eu vou cobrar, viu, Betânia, esses pastéis. Ó, um abraço para Francisco, do centro. Eu esqueci agora o nome do centro. Mas um abraço, Francisco, para você também. Que Isso. ele que inventou de fazer essa live também junto com Fátima. Eita, pronto. Agradecer, né? Porque é uma forma da gente também mostrar um pouquinho do trabalho que a gente faz, né? Que às vezes a gente fica só lá embaixo e não sobe, porque às vezes a gente nem tem tempo mesmo de subir, né? É. Para as palestras. Mas é um momento em que a gente pode falar um pouquinho e falar que, mais uma vez, a evangelização não é só um lugar de deixar as crianças para brincar, né? Eu gosto de bater nessa tecla porque eu acho que o principal objetivo da gente não é brincar, né? Não É é justamente o título, né? Ação evangelizadora, né? isso. Exatamente. A gente trabalha, né? E trabalha bastante. E eles se envolvem bastante com esse trabalho. Então, não deixem de levar, cheguem no horário certinho, porque eles dependem de vocês, né? Eles dependem da gente para chegar, para acompanhar. E tudo isso é tão bem organizado, eu falo porque a gente tem a certeza desse trabalho. Tanto é que a gente está há anos nesse trabalho juntos, né? E a gente não se separa. A gente sabe o porquê também disso, né? Então, assim, a gente está tão bem organizado que se faltar um evangelizador, a gente tem a aula da pessoa pronta também, né? A gente está Exato. no mesmo nível e no mesmo estudo, no mesmo tema, justamente porque a gente já pensa nisso, se caso aconteça que alguém não vai, então a gente pode substituir e todo mundo ali está preparado para isso. E isso é que é legal.
Isso, né? exatamente. Essa ação evangelizadora não é somente o ato de levar a criança para ela ser um homem de bem apenas. É importante sim, mas a gente também entrar nessa organização e nos transformar para continuar a sermos pessoas de bem também, né? Fazer jus à Isso. responsabilidade que a gente traçou lá em cima, né? E que a gente disse, É. não, eu vou reencarnar e vou evangelizar. Agora, meu filho, evangelize, viu? Agora, cumpra, né, o papel. Agora cumpra. E assim, e só pegando um ganchinho final dessa questão de evangelizar, né? A 10 gente. minutinhos. 10 minutinhos, né? A gente tem as meninas, né, que são mais novas, e os meninos também, que são um Sim. pouquinho mais novos. Luísa tá até aqui na live também. Não sei, não vi se Jasmine entrou, Lucas, enfim, tem Vamos todos ver. isso, os filhos José, de Juline, José, Juline, Hugo. todas essas que a gente pegou quando eram mais novos, né? E hoje trabalham, pegou assim como evangelizador, evangelizandos, né? E aí hoje estão trabalhando com a gente. E isso é maravilhoso, porque quando eu vejo Luísa dando É uma que eles aula, foram Jasmine, crescendo. Ana, é o segredo. Eles foram crescendo. Aí, terceiro ciclo. E agora eles vão embora, nunca mais a gente vai ver. Aí a gente, opa, peraí, vem cá. Vem pra puxa. aqui. Exato, né? E é tão bom assim. Eu vejo, às vezes, só falando aqui de Luísa especificamente, que tá aqui na live, né? Fátima já falou, e a Ana Luísa fica tão nervosa. Eu disse, não sei por quê, né? Luísa são sempre tão boas, né? São sempre dinâmicas, e é isso que a gente tenta trazer para eles, né? Essa dinâmica, esse carinho que a gente passa a semana se aperreando, mas que no final sempre dá certo, que é sempre uma coisa bem de coração mesmo, né? É uma coisa bem espontânea e de coração que a gente faz. E traz também para a gente, como equipe de evangelização, maturidade, porque são várias ideias diferentes, opiniões diferentes, que quando se coloca como votação, por exemplo, no grupo, causa então, né, um alvoroço, né, para a gente. É, Mas que a gente consegue justamente colocar o que a gente fala para as crianças em prática nossa, né? Do respeito, de pedir desculpa, de pedir perdão, de ser às vezes estourado com a pessoa e depois vai lá e fala com a pessoa. Então, assim, eu acho que é por isso que a gente está junto, né? Dessa maneira. A maturidade vai fazendo com que a gente perceba, né, esse processo, nessa ação evangelizadora, não é só para as crianças, mas principalmente para nós trabalhadores. Não sei se tu me escutou aí, mas tu mais ou voltou. menos, mas A voltou gente agora. tem alguns minutinhos. Exatamente. Né? Então, acho que é bom. Estou vendo aqui, vocês nasceram para isso, Obrigada, Fátima. Araci. Obrigada, Araci, Araci. muito bom. Professora Saudade. de Laura entrou, Fernanda. Ai, é muito bom, né? Saber também que alguns pais acompanham o trabalho da gente e que gostam, né? E assim, sempre que vocês tiverem, né, alguma coisa para sugerir, né, chama a gente e sugere, Sim, porque sim, a gente sempre está aberto, importantíssimo. né? A gente sempre está aberta a melhorar, com certeza que a gente sempre E precisa Ana, melhorar. a gente precisa dizer a surpresa. Eita, porque é por causa do tempo, né? Eu já sei, já sei. É, Então, a gente preparou, não foi, Tia vamos, Flávia? vamos fazer um fechamento, né? Vamos. O objetivo também é esse aqui, né? Nenhum de nós é tão forte quanto todos nós juntos. A evangelização infantil depende da família, depende das crianças, depende da casa espírita, dos dirigentes. A gente se depende, né? Nós não Exato. somos independentes. Dependemos das forças positivas da equipe espiritual. É todo um conjunto, né? E é Exato. isso. Todo mundo. Sem um de nós, né? Sem os pais, sem a casa, sem os evangelizadores, sem as crianças, a gente não conseguiria fazer esse trabalho. Então, a gente agradece a todo mundo que participa, né? Porque o trabalho é feito exatamente com todo mundo, inclusive aquelas que não levam as crianças, porque nem tem criança em casa, mas ajudam, né? Dão opiniões, né? E que estão lá todo sábado
escutam a gente, levam às vezes doação que a gente pede. Era Isso isso é que eu ia muito falar importante. agora, que às vezes percebe o que está faltando e chega com o maior carinho, com materiais para a gente. Isso também é muito importante, né? Para a gente Isso, poder isso, evoluir com aulas também, né? Que a gente precisa. exato. E agradecer Mas a vamos para a todos. surpresa? Vamos! A gente Vamos tentar fazer a preparou, prece ainda. a gente preparou botando alguma coisa, Aí quando chega a surpresa, né? trava a tua internet, é? Oh, meu Deus do céu. Eu vou tentar mudar essa internet aqui. Não sei se dá. Só um minuto. Peraí. Não, agora não. Estava terminando, não muda não. Vamos embora. Haverá algum momento online à distância para as crianças? Eita, é essa pergunta que também a gente vai entrar aí na surpresa. Deixa a Iana voltar rapidinho. Oi, Kimberly, tudo bom? Coisa mais linda. Olha só, enquanto a Iana está aí no processo da internet, a surpresa é que a gente está as aulas ao vivo. Acho que Iana caiu a internet aqui, então vou encerrar por aqui com a surpresa. Já está no tempinho da gente também. A surpresa é justamente todo sábado nós vamos postar algumas. Aqui, Ana chegou aqui. Algumas aulas online, sim. A gente vai gravar, a gente está gravando uns videozinhos aqui para as crianças. Oi, eu estava dizendo aqui que a gente está gravando os Voltei. videozinhos para as crianças. Eu tava ouvindo, eu só não conseguia falar nada, mas eu tava ouvindo. Eu tentei trocar aqui a internet para não falhar mais. Mas vá, eu gosto quando você fala, porque você fala com a empolgação danada. Vá-se embora, vá. Ah, é porque eu também fiquei empolgada, né? Então, a gente preparou nesse momento, né, que a gente não tá podendo. Infelizmente, a gente demorou um pouquinho para isso, porque a gente pensou que fosse ser mais rápido esse momento de distanciamento, né? Eu É. particularmente achei, mas a gente vai preparar todo sábado uma aulinha virtual, né, para as crianças que vai ser disponibilizada no Instagram do centro. Eita, Por beijo! enquanto, Isso, por enquanto. Depois a gente volta com as aulas, depois que as coisas melhorarem, que o governo liberar. não, ainda não, ainda tem a segunda parte, que por enquanto vai ser no Instagram do centro, mas depois a gente vai tentar fazer uma Ah, aulinha sim. ao vivo no sábado. Sim, sim, verdade. Esqueci dessa parte. Mas assim, a gente espera que que essas aulas online, né, fiquem apenas por uma, porque ao vivo todo mundo junto e aglomerado. É melhor, também acho. Vou deixar aqui, então, Uhum. a dica do livro. Maurício de Souza, gente. Maurício de Souza tem uma coleção sobre o espiritismo para as crianças. Maravilhoso. É só você ir atrás, na Saraiva tem, todas as livrarias online, tá lá os livrinhos dele lá. Eu tenho aqui em casa o Pequeno Evangelho, né? Meu Pequeno Evangelho. E tenho, vai ficar aí ao contrário para vocês, eu acho, né? Magali em Outras Vidas. É muito engraçado, falando sobre a reencarnação. Então já fica a dica aí de como falar sobre a reencarnação para a galerinha até uns 9 anos mais ou menos dá. Não é isso? Exato. E só Vamos uma coisinha que eu agradecer, né? esqueci de falar, uma coisinha que eu esqueci de falar, tia Flávia, é que a gente vai disponibilizar a aula online e vai Sim. disponibilizar também um link de tarefa, de atividade para eles fazerem, né, com os pais, para eles fazerem com os familiares, enfim, com quem puder ajudar aí nesse momento. É uma atividade simples, só de fixação do tema que foi passado, né? Então, se vocês puderem, coloquem as crianças para assistir durante meia horinha, 40 minutos no máximo vai ser a aula, né? Então, se eles puderem ficar, né? Então, a gente vai continuar a passar esses ensinamentos um pouquinho, né? À distância e depois a gente volta ao contato físico, que é o que é bom, né? É isso mesmo, abraçar todo mundo, quando puder. É, Cíntia tá aí, Cíntia tá aí prestigiando a conversa da gente. Quando ela tá em Recife, ela faz questão de levar os meninos, os três lá, para bagunçar bem muito com a gente junto, todo mundo junto, misturado. Agradecer, né, Ana, ao pessoal que participou aí da nossa conversa, né? Desculpa isso, qualquer gente, coisa, mas a nossa perguntou.
É a nossa primeira conversa sobre o trabalho da evangelização infantil, que no caso ia falar sobre os objetivos, mas nada melhor do que falar dos objetivos na prática, né? Que é o que a gente sabe fazer lá no centro, não é isso? Sim, exato. Pode agradecer aí a seu modo aí, por Então, favor. pois é, agradecer a todo mundo, né, que tá. Beijo, gente. Saudade também, saudade de todo mundo. Saudade desse É, contato dá nem físico. para falar o nome de todo mundo que está aqui correndo É, os nomes, mas sintam-se beijados, abraçados, com máscara, né? com máscara, com máscara. Mas assim, agradecer a todo mundo que colabora sempre com a gente. Uma pessoa também, não sei se todo mundo conhece, uma tal de Socorro, tu conhece? Que ajuda, Não, não. ajuda só um Ah, pouquinho conheço, nessa encarnação, me mandaram como filha dela. como filha, não foi? Mas então, ela sempre ajuda muito. E todas as pessoas que estão ali com a gente, que estão aqui na live agora, muito obrigada a todos vocês, né? Sem, como eu falei um pouquinho antes, sem Vá, vocês não dá pra gente fazer esse trabalho, de né? jeito Então, nenhum. Ó, e para quem não sabe, esclarecer algumas coisas, durante o ano a gente faz algumas vendas de lanches para poder fazer a festa de outubro das crianças. E esse ano, fez alguns meses atrás, antes da quarentena, a gente arrecadou alguns valores e a gente transformou isso em doações com quentinhas, não foi, Ana? Para alguns moradores de rua, foi. né? A outra Sim, parte sim. dessas dívidas, já que a gente não vai para alguns, é, esqueci agora, materiais de higiene e tudo mais, não é Isso, isso? E a isso. outra parte é ajudar também a nossa própria casa no departamento de assistência às gestantes. O nome do orfanato que a gente ajuda é o Lar Paulo de Tarso, né? Que fica ali no IPCEP. Então a gente leva as doações, a gente fez as doações para os moradores de rua e também para as gestantes, né? Então, só para dar uma satisfação para todo mundo que ajudou também com Isso, dinheiro, né? Então, muito obrigada a todos também. agradecemos. Vamos fazer nossa oração? Vamos. Vamos lá. A gente pede aí para todo mundo, né, se concentrar nessa alegria, nessa harmonia, né, na paz e na luz que traz o nome da nossa casa também. Que abençoe a todos, o planeta inteiro, porque cada vez que a gente joga positividade para o universo traz de volta para a gente. Então, que a gente possa aprender a trazer jogar para o universo e aprender a receber também as coisas boas, né? E parar de dizer que a gente não merece. A gente tem tudo que a gente merece e o que a gente planta. Então, para a gente plantar, a gente tem que ajeitar as sementinhas, tudo isso que a gente está fazendo. E a evangelização infantil é um meio de plantar essa semente, né? Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós hoje e sempre. Que a equipe espiritual aqui presente, presente em todos os lares, possam continuar dentro dos nossos corações, que a luz, que a bênção chegue a todos os necessitados, que a cura do mundo possa chegar aos poucos e que possamos entender as mudanças necessárias para a nossa evolução. Pai amado, de infinita bondade, agradecidos estamos. Que assim seja. Um Seja. beijo. Beijo, minha gente. Muito obrigada. Obrigada, viu? Boa noite a todo mundo e muita saudade. Isso. E não esqueçam das nossas aulinhas no sábado online. Certo. Tchau. Beijo, Cheiro. tchau.